Muito bem, senhoras e senhores, mais uma aula, professor Cleiton. Bora estudar? Bora estudar, professor Ricardo. E hoje é dia de BNCC, um dos conteúdos aí que faz a galera quebrar a cabeça, porque tem bastante código, bastante áreas, habilidades, não sei o que, não sei o que lá. E às vezes pode ser um pouco confuso, mas não aqui com a nossa aula do nosso excelentíssimo professor Ricardo, que deixa tudo claro em seus mapas mentais. Estudemos pouco, mas todo dia. Pouco, mas todo dia. Não deixemos aí acumular. Já que é pouco e todo dia, bora lá estudar algumas questões da BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Professor Cleiton, também nós vamos ter aí. é, Acredito que antes de vocês assistirem esse vídeo, vocês já terão assistido o vídeo introdutório da BNCC. É isso, professor Cleiton? É isso mesmo, professor Ricardo. Então, para dar uma base, dar uma clareada no que iremos estudar aqui nessas 3 aulas do módulo BNCC, esse vídeo de introdução é muito importante você ter visto. Então, se você não viu ainda, volta, assiste o vídeo introdutório e depois vem aqui para a aula 1, beleza? O professor Ricardo preparou ali com seus mapas mentais, tem umas palavras-chave que são muito importantes para a BNCC, para você entender a progressão ali da BNCC. Então, volta nesse vídeo se você não viu ainda. Se você já viu, vamos lá começar a nossa primeira aula do módulo BNCC. Fechou, professor? Bora lá, vamos para as questões. Gostamos de questões. Exatamente. Questão 1, professor Ricardo. Vamos manter a pegada? Eu leio e você nos ensina sobre a questão? Sensacionível. Bora lá. Ano 2018, Banca Fumarc, órgão CI de Minas Gerais, professor de Educação Básica e Educação Física, Base Nacional Comum Curricular, BNCC, reconhece um problema histórico relacionado com o ensino da educação física no Brasil. Trata-se da dificuldade em estabelecer uma progressão no ensino dos temas que compõem o universo de conhecimentos que a disciplina deve ensinar nas escolas. Ou seja, a BNCC propõe uma maneira de tratar dessa questão ao longo da trajetória escolar. Assinale a alternativa que apresenta corretamente essa proposta. Alternativa A: as dimensões do conhecimento que representam níveis distintos de complexidade na relação com as unidades temáticas estão definidas. Letra B: decisão sobre o que ensinar em cada unidade temática em cada ano da escolarização fica por conta de cada professor. Letra C: cada vez que um professor voltar a um conteúdo, deverá avaliar sua turma para decidir se vai introduzir, retomar ou aprofundar o conhecimento. D. Os conteúdos a serem ensinados em cada unidade temática pela educação física são definidos rigidamente a cada ano da trajetória escolar. E letra E, professor Ricardo, os níveis de aprofundamento que devem ser observados ao se ensinar uma unidade temática em cada ciclo escolar são determinados. Professor Ricardo, eu vejo aqui possibilidades, mas apenas uma correta. O que você acha? Vamos a ela, então. Vamos discutir. Antes de observarmos qual seria a resposta certa, vamos bater um papo, então, sobre as alternativas que ali estão. Vamos dar uma olhada na letra A, B, C, D e E. Então, dimensões do conhecimento. Puxa, o que é a dimensão do conhecimento? Ah, então assiste lá o vídeo introdutório. Aí, porque eu digo para você quais são as dimensões do conhecimento e informo-lhe. Você precisa ler lá na página 220, 222 sobre as dimensões do conhecimento, que são 8 dimensões do conhecimento. Você precisa ler e estudar para organizar sua estratégia de ensino, o seu mapa mental. Então, dimensões do conhecimento estão lá presentes, sim, na Base Nacional Comum Curricular. Então, opa, a letra A diz assim: as dimensões do conhecimento que representam níveis distintos. São dimensões já nos deixa já nos dá a deixa que tem níveis. Confere, professor Cleiton. Exatamente. E dimensões do quê? Nas unidades temáticas. Lembrando, quais são as unidades temáticas na BNCC para educação física? Brincadeiras e jogos, esportes, ginásticas, danças, lutas e
práticas corporais de aventura. São 6 unidades temáticas e para cada unidade temática, ou para todas as unidades temáticas, espera-se níveis, dimensões do conhecimento a ser explorado. Só na alternativa A já deu para aprender algumas coisas, hein, professor Cleiton? Exatamente. Só uma alternativa. Mas será que daí as outras vão nos ensinar alguma coisa também, professor Ricardo? Vamos lá? Vamos ver. Muito bom, professor. Decisão sobre o que ensinar, alternativa B. Decisão sobre o que ensinar em cada unidade temática, em cada ano da escolarização, fica por conta de cada professor? Não, não fica. Vocês vão ver que a BNCC sugere a cada ano, né, do primeiro ao nono ano no fundamental, sugere-se unidades temáticas para serem desenvolvidas ao longo daquele ano. Na verdade, essa questão vai contra a BNCC, né, professor Ricardo? Que é padronizar, digamos assim, os níveis ali do ensino por todos os professores. Né, trazer unidades temáticas mínimas que devam ser desenvolvidas. Letra B está errada. Letra C, cada vez que o professor voltar a um conteúdo, deverá avaliar sua turma para decidir se vai introduzir, retomar, aprofundar o conhecimento. Aí cada vez, né? Aí, cada vez o quê? O que seria esse avaliar? Lembrando que avaliar não é apenas avaliação somativa de nota, mas avaliação formativa também. Essa alternativa não está adequada, inclusive a própria palavra conteúdo, a gente não vê muito presente na BNCC, a gente vê objeto de conhecimento. Então, unidade temática, esporte. Esporte é uma unidade temática. Dentro do esporte, a gente poderia pegar esportes de marca. Opa, esporte de marca. O atletismo, por exemplo, quando eu tenho marca, eu tenho distância. Distância é uma marca, tempo é uma marca, número. Então, são exemplos. O atletismo é um esporte. A corrida de velocidade, a corrida de rua, quantas horas você levou, se você acertou o alvo ou não, se você conseguiu carregar mais no halterofilismo, maior peso, menor peso, são marcas. E aí você vê objetos de conhecimento, você não vê a palavra conteúdo. Então, conteúdo tinha lá nos PCNs. Então, unidade temática, objeto de conhecimento BNCC. Resposta C também está errada. Letra D, os conteúdos a serem ensinados em cada unidade temática são definidos rigidamente a cada ano da trajetória escolar. Não, eles não são definidos rigidamente, eles são propostos pela BNCC, porque dentro de esportes, por exemplo, esportes de marca, há um rol, há uma gama de atividades que o professor pode escolher. Escolher no sentido do quê? Levando em consideração a realidade da escola que ele está. Então, se o professor Cleiton está numa escola particular e vai ensinar esportes de marca, ele pode ensinar esportes de marca de uma determinada maneira, levando em consideração o contexto, a estrutura, os equipamentos, os materiais, a característica e conhecimento dos estudantes, diferente da escola B, C ou D. Então, essa rigidez, ela não acontece. Tá? Eu acho que essa palavra ali, ela elimina a questão, né? Elimina a questão. Nessa a gente volta lá nas nossas dicas anteriores, né, professor Ricardo? De analisar as palavras-chave de cada questão, que pode ali te dar a resposta já na primeira leitura que você faz, né? Então, um cuidado apenas ali. O rígida, a hora que você vê rígido, exato, é um ponto muito específico, você tem que ter cuidado com essa questão, né, professor Ricardo? Rígido, apenas, nunca, sempre, são palavras de pegadinhas nos concursos. Exatamente. E letra E, os níveis de aprofundamento que devem ser observados ao se ensinar uma unidade temática em cada ciclo escolar são determinados. Não podem ser determinados. Se eu determino o meu nível de aprofundamento, eu estou desconsiderando aquela criança que está na minha frente. A realidade social daquela criança, o conhecimento daquela criança. Isso, o que vai definir isso é a realidade do cotidiano do professor com a sua turma. Dentro de uma mesma escola, o professor tem a oportunidade, muitas vezes, de aprofundar determinado objeto de conhecimento quando comparado com outra turma. Uma turma a mais, outra um pouco menos, dentro de uma mesma escola, o que dirá no Brasil todo. Às vezes até na mesma turma, sabe, professor Ricardo? Aconteceu uma coisa engraçada esses dias na minha aula, a aluna veio de outra escola no meio do ano,
E nós seguimos ali alguns tipos de formatos, e essa aluna chegou para a gente sem saber aonde que a gente ia começar, onde o resto da turma já tinha uma base, e ela falou que não tinha visto aquilo ainda. Então, dentro da mesma turma existem contextos diferentes, realidades diferentes, que vêm de um lugar, que vem de outro, que são vivências diferentes, uma aula diferente. Então, assim, a gente tem que ter um cuidado com o aluno. Então, não dá para falar que é determinado tudo, né? Exato. Então, a gente tem que ter as particularidades. Perfeito. E aí a gente tem a letra A como verdadeira, porque as dimensões do conhecimento, que são 8, ó, quais são as dimensões? Vamos só relembrar aqui então, rapidamente, vou ler para vocês, ó. Experimentação, uso e apropriação, fruição, reflexão sobre ação, construção de valores, análise, compreensão e protagonismo comunitário. Dá uma olhada no vídeo introdutório para você ficar mais tranquilo e também consultar a BNCC lá. Essas dimensões do conhecimento, elas representam sim níveis distintos, tá? Nessa complexidade que envolve aí as unidades temáticas. Então, essas dimensões, sim, elas já estão definidas lá na BNCC, tá? Exatamente. Isso aí, galera. Então, letra A, a questão correta, as dimensões do conhecimento que representam níveis distintos de complexidade na relação com as unidades temáticas estão definidas. Professor, vamos para a segunda questão da primeira aula?